Olá pessoal, essa é a aula do controle por histerese, primeira aula de controle de conversores, onde nós vamos efetivamente ver um sistema de controle. Até o momento a gente viu assuntos necessários para criar a base para fazer o controle, que foram a parte da interpretação do modulador PWM e a modelagem dos conversores, tanto em condução contínua quanto condução descontínua. Bom, apenas relembrando os objetivos de um circuito de controle, por que a gente faz controle, um objetivo que é o mais básico seria o segmento de referência. Então, depende do objetivo do conversor, se é um conversor com saída em corrente contínua ou saída em corrente alternada. A referência ela tem característica contínua ou característica alternada, ou mesmo pode ter uma característica de ter um formato com diversas harmônicas, como o caso dos filtros ativos de potência, onde o objetivo do conversor é eliminar as correntes harmônicas presentes na carga e na rede. Então a referência se torna um sinal com um espectro de frequência bem abrangente e um formato bastante complexo. Então, eu diria que o objetivo primário do controlador é conseguir seguir a referência, fazer com que a saída seja um espelho do sinal de referência, apenas com um ganho de potência, com mais tensão, com mais corrente, do que o sinal de referência propriamente dito. Um segundo objetivo do circuito de controle é conseguir rejeitar distúrbios de entrada. A entrada do conversor, geralmente uma fonte de tensão, ela usualmente é advinda da rede, a partir de um retificador, que pode ser de onda completa, monofásico, ou um retificador trifásico, do tipo ponte de Grant. Esses retificadores, por mais que se usem filtros capacitivos, eles vão apresentar uma ondulação de 120 Hz ou 360 Hz, ou ainda outras frequências no caso de rede desbalanceada. E esses distúrbios, se não forem tratados, eles se refletem igualmente na saída. Portanto, um dos objetivos do sistema de controle é conseguir rejeitar esse distúrbio e fazer com que o sinal de saída seja um espelho da referência, mesmo com uma entrada distorcida. O próximo objetivo do controle é rejeição de distúrbio de carga. A carga ela se torna um distúrbio para o sistema, especialmente quando você está variando a carga. São poucas as aplicações práticas onde a carga é realmente uma constante. Na maioria dos casos a carga é variável. Se a gente pensar em aplicações de eletrônica de potência, eu diria que carga constante basicamente iluminação. As demais estruturas vão ter carga variável. Você alimentando outros conversores, alimentando um sistema de áudio, alimentando sistemas de vídeo. O sistema de vídeo, ora a tela está mais escura, então precisa de menos brilho, ora a tela está clara, precisa de mais brilho. Então a potência é bem variável. Se a gente pensar em transportadores, circuitos envolvendo o acionamento de motores, todos eles vão ter etapas de aceleração, de desaceleração, com velocidade mais alta, com velocidade mais baixa, potência mais alta, potência mais baixa. Então a carga ela se torna um distúrbio, e um dos objetivos é garantir que a tensão, a corrente de saída seja o valor desejado, com o formato desejado, mesmo com variação de carga. E nada disso seria relevante se a gente não garantir estabilidade do sistema. Então, além de eu conseguir seguir a referência e ter rejeição de distúrbio, eu tenho que ter um sistema estável. Algumas características do controle por histerese, também conhecido como controle liga e desliga, controle on-off. A primeira delas é que é um controle simples, onde não é necessário o conhecimento da planta do conversor ou do sistema. Aplicações reais onde são utilizados o controle liga e desliga, que vocês conhecem bem,
A gente pode citar aí sistemas de ar-condicionado, sistemas de refrigeração, onde você tem uma dinâmica bastante lenta e onde a modelagem da planta também é bastante complexa. É bem difícil você dimensionar o tamanho da sala que vai ser instalado o ar-condicionado, a posição que estarão as pessoas, a posição que estarão equipamentos eletrônicos que dissipam potência, como que é a isolação térmica da sala, como que é a posição da sala em relação ao sol. E isto, mesmo que você conseguisse modelar para um dia, ainda varia bastante ao longo do ano, de forma que é bem difícil você estabelecer uma modelagem para essa sala. Por isso que sistemas de ar-condicionado, de forma geral, trabalham com controle do tipo liga e desliga, porque é mais prático você trabalhar com sistema de controle desse tipo em sistemas onde a planta é bastante difícil de modelar. Indo para a nossa área de elétrica, a gente pode citar sistemas com plasma. Sistemas com plasma, o plasma depende da composição dos gases, da pressão dos gases, da temperatura dos gases, do tamanho do recipiente, e tudo isso varia, né, de experimento para experimento, e ficaria bem difícil você gerar um modelo a partir desse sistema, a não ser que você tenha graduação, mestrado, doutorado em física, aí tem mais chance de você conseguir fazer um modelo razoável a partir de um sistema físico como esse. Mas geralmente, o engenheiro eletricista não tem esse conhecimento aprofundado em física, de forma que um controle por esterese é um controle bastante interessante para esse tipo de aplicação. Outra vantagem dos controles por esterese é que eles mantêm a variável controlada dentro de uma faixa específica. Então, você estabelece um limite superior, um limite inferior para a sua variável, e ela estará dentro desses limites. Tá? O controle tem uma dinâmica bastante elevada e ele consegue garantir que a variável fique controlada dentro dessa faixa delimitada. Além disso, o controle por esterese pode ser combinado com outros controladores. Mais adiante na disciplina a gente vai tratar sobre controle em cascata, onde você tem encadeamento de controladores, um controlador de tensão juntamente com o controle de corrente, e você pode ter, além deles, outros controles que determinem as variáveis de tensão corrente a partir de potência ativa, potência reativa, a partir de um sistema mais macro, mais geral, que você tenha para compor o funcionamento global aí da tua aplicação. Então você pode ter um controle do tipo proporcional, PI, PID, ou mesmo um controle bastante avançado. Coloco para vocês que recentemente eu revisei um artigo de filtro ativo, onde era utilizado um controle bastante avançado com redes neurais para a parte de controle de potência, e o controlador de corrente era um controle por esterese. Bom, todo sistema tem suas vantagens e desvantagens, a gente sempre comenta que o cobertor é curto, então quais são as desvantagens do controle por esterese? Ele apresenta frequência de comutação variável, e frequência de comutação variável torna-se uma dificuldade no projeto de potência do conversor. Para projetar os transistores, diodos, os elementos magnéticos, indutor, transformador, você precisa conhecer a frequência de comutação. E como a frequência de comutação é variável, então você tem uma certa dificuldade de garantir que o teu projeto de potência não vai sofrer com a variação que o teu sistema de controle vai impor a ele. Então é bastante importante, quando determinar um sistema de controle por esterese, também avaliar qual é a frequência de comutação máxima e mínima que esse sistema por esterese vai impor ao teu circuito, e aí você trabalhar o projeto de potência de forma a atender essas variações máximas e mínimas. Lembrando que se essa variação for bastante grande, provavelmente, diria quase com certeza absoluta, o teu hardware não estará otimizado.
tá? Porque você vai projetar um hardware que atenda uma frequência muito baixa até uma frequência bem elevada, então o teu hardware não estará otimizado para nenhuma delas, e isso você fez priorizando que o sistema de controle seja o sistema mais fácil de projetar. Outro grande problema do sistema de controle por histerésia é que ele tem uma sensibilidade bastante grande a ruídos. E esses ruídos podem vir tanto do sistema de medição quanto do sistema de referência. Observando o funcionamento do controle por histerese nas transparências seguintes, essa característica vai ficar bem clara aqui para a gente, e é um grande limitador. Dessa forma, a gente praticamente só usa o controle por histerese para controladores de corrente. Para controladores de tensão é praticamente impossível você utilizar controles por histerese. Outra característica que é importante é que o sistema ele pode levar a uma frequência de computação muito elevada que pode ser destrutiva para o circuito de potência. Então isso tem que ser tomado um cuidado bastante grande de forma a evitar que isso aconteça. E isso faz com que o sistema de controle por histerese basicamente seja limitado ao controle de corrente. Tá? Dificilmente a gente vai ver controle de tensão utilizando o sistema de controle por histerese, porque essas características, como sensibilidade a ruído e frequência de computação elevada, limitam ele à aplicação por corrente. Na estratégia de controle por histerese, a gente mantém a ondulação de corrente, o ΔI, do indutor constante. Então, o interruptor do conversor, ou os interruptores, dependendo do conversor, eu tenho mais do que um, a gente vai ligar e desligar esses interruptores em função do valor instantâneo assumido pela corrente. Então, o comando ele é feito da seguinte forma. A gente liga e desliga os interruptores de forma que a corrente esteja sempre dentro dos dois limites estabelecidos. Você estabelece um limite superior, que é o valor médio que você deseja na saída, mais metade da ondulação, que você também estabelece como projetista, qual é a ondulação desejada, e quando a corrente chegar nesse limite superior, você desliga o interruptor principal. E a corrente vai começar a descer quando ela bater no limite inferior, que ele é dado pelo valor médio que você deseja, menos metade dessa ondulação de corrente, você retorna a ligar o interruptor principal. Então, o teu sistema fica nesse liga e desliga. A corrente atingiu o limite inferior, liga a chave. Quando atinge o limite superior, desliga a chave, e assim por diante. O controle por histerese tem a sua implementação bastante simplificada, bastando para isso utilizar um flip-flop do tipo RS e dois comparadores que podem ser obtidos a partir de amplificadores operacionais. Para explicar o funcionamento, vamos considerar que o limite superior, que é este aqui, o valor médio mais o delta, é 11 amperes, que o limite inferior, sendo o valor médio menos o delta, 9 amperes. Então, vamos considerar que o valor médio é 10 amperes e o delta 1 ampere para cima, 1 ampere para baixo, um delta total aí de 2 amperes. Considerando que a corrente aqui está em 10 amperes e que a minha chave está fechada nesse momento, a corrente começa a subir. Então, o I0 aqui estando em 10, esse sinal aqui ele é 11 amperes, que é o limite superior. Então, o pino negativo está maior do que o pino positivo, e esse cara aqui está com 0 na saída. Esse aqui estando em 10, esse limite é 9, então o pino positivo é 9, o pino negativo é 10, o pino negativo está maior, saída aqui também é 0. À medida que a corrente cresce, considerando que a chave está fechada, ela vai subindo. 10, 10.2, 10.5, quando a corrente ultrapassar 11 amperes, o pino positivo aqui desse ampop de baixo fica maior do que o pino negativo. Esse sinal aqui é jogado para 1, ele está ligado no reset, que
desliga o comando das chaves, reseta o comando das chaves. Resetando o comando das chaves, a corrente que tinha acabado de ultrapassar 11 amperes começa a cair. 10,5, 10 amperes, 9,5, 9. Quando ela baixar de 9, que é esse limite inferior, então imaginamos que ela chegou aqui em 8,9, nós vamos ter o pino positivo deste ANPOP em 9 e este aqui em 8,9, ele vai saturar positivo. Esse ANPOP saturando positivo, ele liga o pino de 7, que volta a ligar o comando. Esse é o modo de operação, é um modo de operação bastante simples. Então, enquanto a corrente está entre o limite inferior e o limite superior, o comando fica como estava anteriormente. Se a chave estava ligada, ela se mantém ligada. Se ela estava desligada, ela se mantém desligada. À medida que a corrente esbarra no limite superior ou inferior, a chave é ligada ou desligada. Se ela esbarrar no limite superior, eu desligo a chave. Se ela esbarrar no limite inferior, eu ligo a chave. E isso é representado aqui nessa simulação com os valores limites de 9,5 A e 10,5 A. Então a gente vê que a corrente está realmente dentro dessa faixa, desse limite superior e inferior. Mesmo eu fazendo aqui um degrau, passando o meu valor médio de corrente de 10 amperes para 11, o delta foi mantido, meio para cima, meio para baixo. A gente vê que a corrente ela responde muito rapidamente e fica dentro do limite estabelecido. Dando um zoom naquela forma de onda, a gente observa então que a razão cíclica estava aqui um patamar relativamente pequeno. Quando foi dado o degrau, a razão cíclica aumentou instantaneamente, né, fazendo com que a chave ficasse ligada aqui mais tempo, e assim que ele já estabeleceu-se dentro do novo patamar de corrente, eu volto a ter a razão cíclica um pouquinho maior do que a anterior, para ter mais corrente de saída, entretanto, já ajustada no novo patamar. Então, a gente observa nesse ciclo uma razão cíclica razoavelmente maior do que de regime permanente, porque aqui foi durante o transitório, e aqui eu voltei já para o regime permanente. Portanto, a gente observa nesse conversor uma resposta dinâmica muito rápida, tá? Bastante eficaz do ponto de vista de trabalhar com transitórios, de mudança de referência, e, consequentemente, ele vai ter uma capacidade também muito relevante, muito expressiva, de lidar com distúrbios de carga e distúrbios de rede. E aqui, novamente, fica bem claro a importância de se lidar com ruídos, né? Saber lidar com ruídos. Porque se esse limite superior, que faz parte da minha referência, da minha instrumentação, tiver ruído, esse encontro pode ocorrer num momento antes do que deveria ou até depois do que deveria, dependendo de como tiver o meu ruído aqui em cima. A mesma coisa vale para esta corrente, tá? Se tiver um ruído na corrente medida, eu posso ter a comparação aqui num momento que realmente a corrente, de fato, na saída não chegou no valor desejado, eu já mando desligar a chave e ela, antes de chegar no valor mínimo necessário, também já manda ligar a chave. Eu posso aumentar muito a frequência de comutação aqui se eu tiver a presença de ruído. Então, isso se torna bastante importante. Em aplicações de corrente, que a gente costuma trabalhar com ondulações da ordem de 10 até 35, 40% de ondulação, é bastante razoável trabalhar com controle por histerese. Fica bastante simples de trabalhar com controle por histerese. Já no controle de tensão é muito mais complexo. Se você pensar numa fonte de 5 volts de saída, muitas vezes a gente está falando de interesse em manter a ondulação de alta frequência na ordem de 10 milivolts.
E 10 milivolts vai ser algo da ordem do teu ruído. Teu ruído no sistema vai ser nessa ordem de 10 milivolts, 20 milivolts. Então, nós vamos estar ali com um ruído muito próximo à ondulação que eu gostaria de ter, de forma que o controle vai ficar praticamente impossível. Por isso que o controle de esterese basicamente é um controle de corrente. Tá? No simulador pode funcionar muito bem, porque no simulador eu não tenho ruído. Na prática, ele é restrito a controle de corrente, porque usualmente na corrente a gente permite uma ondulação maior do que na tensão. E permitindo uma ondulação maior, se torna viável empregar o controle de corrente. Então, um resumo, né, dessa estratégia de controle de corrente por esterese é que é uma estratégia de controle de fácil projeto e implementação. Eu não preciso conhecer o modelo da planta, basta simplesmente um flip-flop, 2 comparadores. Ele apresenta uma excelente resposta dinâmica, como vocês viram, na resposta ao degrau ali para seguir a referência. É uma estrutura bastante robusta de controle, você garante que a corrente fica dentro daquele patamar desejado, dentro daquela faixa desejada. Os contras dessa estratégia é que a frequência de comutação é variável, isso dificulta muito o projeto dos elementos de filtragem, do interruptor e do diodo. A escolha do tipo do interruptor, se eu vou usar MOSFET, se eu vou usar IGBT, se eu vou usar um transistor de silício, um transistor de silicon carbide, um transistor de nitreto de galho, depende muito da frequência de operação do meu conversor. E como a gente está falando aqui de frequência variável, você pode ter dificuldade no projeto de potência, tá? Especialmente se essa variação de frequência aqui for bastante grande. Lembro sempre que todo projeto, todo circuito tem vantagens e desvantagens. Entendam as características como sendo características de cada tipo de controle ou de cada tipo de circuito, aonde para cada aplicação, se a vantagem superar a desvantagem, você utiliza aquele circuito ou aquela estratégia, seja ela de modulação, de controle ou uma determinada característica da potência. Tá? Então sempre a gente tem que estar pensando nisso, entender as vantagens e desvantagens do circuito que você está lidando e a partir disso você consegue na prática designar se essas vantagens para a sua aplicação são relevantes, então vale a pena utilizar. E obviamente que as desvantagens devem ser insignificantes perante as vantagens do teu circuito. Beleza? Dessa forma, o que a gente propõe de atividade em relação a este controle por esterese é que você projete o circuito de esterese para 10% de ondulação de corrente, calcule a frequência máxima e a mínima de comutação do circuito. Então, para isso, vocês vão ter que trabalhar com a sua variação de carga, né? Qual é a sua carga máxima, qual é a sua carga mínima, qual é a tensão máxima, qual é a tensão mínima de entrada do teu circuito. E depois, realizar testes que comprovem o funcionamento do conversor. Então, você deve fazer variação de carga, variação da tensão de entrada, variação da referência e mostrar que a corrente fica controlada dentro dos valores desejados quando você varia estes parâmetros aqui, porque este é o objetivo de um controlador. É você manter o circuito seguindo a referência e ignorando da melhor forma possível, né, mitigando os efeitos de distúrbios que terão certamente no teu sistema. Ok? Desta parte de esterese é isso. Um abraço para todo mundo. Até a próxima aula.